Eu vou estar gravando só esse pedaço aqui, tá? Da tela. Então, no vídeo de vocês vai aparecer só esse pedaço. Eu estou usando o conjunto de transparências tradicional desse livro, Rede de Computadores e Internet, principalmente para essa primeira sessão aqui. Vou falar um pouquinho sobre a rede, como ela é, tá? E algumas coisas. Então, é bem rápido. É só para vocês terem uma noção. É o capítulo 1 do livro de Jim Kuroso. Eu vou fazer o update na página e vou colocar isso no meu canal. Vai estar lá, Rede Sem Fio. Que período é esse? 2018-1. Legal. É porque no mestrado o período é diferente da graduação, né? Então acaba que você, como professor, ou você entra num processo meio louco, né? Que você não sabe mais qual período você está. Se você está em 2017-4 ou 2018-1, porque eles se batem. Agora, por que 2017-4 se bate com 2018-1? É uma pergunta excelente, né? Que eu não quero a resposta. Vocês vão aprender que na vida tem certas coisas para as quais vocês não querem resposta e a ignorância é uma benção. Então, o que esse capítulo fala? Como eu falei com vocês na aula passada, eu estou preocupado... essa primeira parte é dar para vocês a parte introdutória do que eu preciso do curso de luz. Né? Então, vocês têm que marcar com vocês o que é caveira, né? O que é o mais importante. Né? O que eu acho que você tem, é o ponto nevrálgico da nossa discussão. Porque o conceito geral vocês já têm. Vocês têm, até porque é o dia a dia de vocês. Quem aqui já estagia ou já estagiou? Quem aqui está querendo estagiar? Quem aqui veio no evento da Microsoft segunda-feira às 10 horas da manhã aqui no Teatro Maria Helene? Eu botei lá no grupo de Ciência e Computação. Ninguém viu isso? Vocês usam o Facebook pra quê, gente? Postar foto de gatinho? Isso, né? Meme? É? Alguém não usa o Facebook? Vocês usam o quê? Normalmente eu não uso isso. Ah, tá. Justo. É. Assim, há um tempo atrás eu fiz essa pergunta e me falaram que tinha uma que era Snapchat. Falei, meu Deus. Jesus. Né? YouTube, tudo bom pra todo mundo, né? Então, botei no Facebook pra vocês, 10 da manhã aqui, vai ter um evento de contratação da Microsoft, seguido no dia 20, né, de um Coding Contest da Microsoft lá na Barra. Vocês têm que se inscrever, dar um pulo no grupo do Facebook de Ciência da Computação, né? Esse vai ser aqui no CCMN, aqui no Maria Irene, aqui embaixo, né? E tem pizza de graça, então é legal, vocês vão participar. Vai que vocês ganham um emprego também, né? Que coisa louca, né? Então eles estão sempre buscando gente boa, né? É por isso que eu não fui contratado. Né? Mas, piadas à parte, né? Vamos lá. Que pedra ruim, cara. Nossa. Então vamos lá. Então o nosso objetivo aqui vai ser obter essa terminologia, né? Um sentimento sobre o que são redes de computadores e ter uma maior profundidade, né? Sobre os conceitos que a gente tem, em profundidade maior ser vista ao longo do curso, né? E a gente vai usar a internet como exemplo. Cláudio, esclerose. Como assim você vai usar a internet como exemplo? Isso, a internet não é a rede de computadores, é uma rede de computadores, é só uma, por exemplo, a internet. A UFRJ tem sua própria rede separada da internet. O Exército tem uma rede separada da internet. A IBM tem uma rede completamente separada da internet. A China é um exemplo de uma rede gigante que é completamente separada da internet. A internet é só uma rede, é um acordo entre cavalheiros. Entre cavalheiros não, entre operadores. Não tem nada de cavalheirismo envolvido. Né? E todo esse processo, né, ou seja, é um acordo pura e estritamente comercial e com alguns governos. Só que não é um acordo que faz sentido. Então eu quero saber o que é uma internet, o que é um protocolo, o que aborda e o que é o núcleo da rede. Rede de acesso meio físico, vamos falar um pouquinho sobre os ISPs, né, falar sobre desempenho, camadas de protocolo, modelo de serviço e um pouquinho de modelagem de rede, mas não estou querendo acabar. Então o que é a internet? Né? É um conjunto de milhões de hospedeiros, sistemas, os seus computadores, os seus celulares, que vão estar ligados com uma infraestrutura de distribuição. Né? São esses enlaces de comunicação. Quais são os enlaces? Eles podem ser fibra, cobre, rádio, satélite, e eles têm uma taxa de transmissão. Ou seja, eles têm uma capacidade de processar e enviar algum tipo de sinal. Como assim um tipo de sinal, Carlos? Não é elétrico? Nem sempre. Em geral, na verdade, não é elétrico. A maior parte do tráfego hoje ele é feito por onda de radiofrequência. Mas, Cláudio, e esse cobre todo? Ah, minha jovem criança. Esse cobre todo, esses cabos todos, eles funcionam aqui, nas grandes cidades. Mas, em lugares inóspitos, é muito mais fácil você fazer isso via antenas.
É o caso, por exemplo, de uma grande metrópole que é Manaus. Manaus hoje eu acho que tem mais de 1 milhão de habitantes. E o tráfego que chega por Manaus, ou ele chega pela América Central, ou ele vem do Nordeste, porque ele não passa pela Amazônia. Como é que você vai derrubar a Amazônia? Com fogo aqui, né? Dane-se as onças, né? O importante é a internet, né? Candy Crush forever, né? Isso não dá pra fazer, né? E você vai ter um elemento que é um nome que vocês já ouviram com certeza, mas ele tem um significado um pouco diferente do que você tem na prática, que é o roteador. O roteador vai ser o cara que vai enviar pacotes. Por pacote aqui vocês entendam mensagem, pedaço de uma mensagem completa, uma unidade de informação. O roteador é o cara que é responsável por chegar entre o ponto, vou jogar caneta em vocês, né? Preciso do apoio logístico de vocês. Eita, exatamente, por isso que eu preciso do apoio logístico, né? Porque eu péssimo, né? Vai ser mandado do ponto A para o ponto C. Como é que eu faço isso? Ponto a ponto. A internet, ela confia que, né, todo caminho não precisa ser conhecido a priori. Ela é conhecida pelas palavras. Já passou, vocês já erraram, se soubesse no roteador. Era pra chegar nele e parar. Mas eu fiquei aí, ele perdeu a mão assim de vomitar. Pô, mas você dá drop, meu irmão. Pô. Não tem segurança nenhuma. A tabela de roteamento dele tá cagada. Vamos lá. Então, essa questão é muito interessante, porque alguns dos problemas da Embratel estão relacionados justamente a isso. Eles não... É sério, você está rindo? Não ria. Assim, é muito dinheiro jogado fora porque a gente configura mal equipamentos. Por que a gente configura mal equipamentos? Porque é difícil. Configurar equipamentos, entender regras de roteamento, não é algo trivial. A gente faz, vai dizer, olha essa tabelinha aqui no Curose, que bonitinho, agora faz isso com mais de 100 mil. Agora faz isso em 0.01 segundos. Agora faz isso para 10 bilhões de pacotes. Esse é um problema. É o problema. Então, às vezes, entender que esses volumes de tráfego, na verdade, representam tráfego legítimo ou não, como é que você vai passar a diferenciar o que é um ataque do que é tráfego normal? Ou então um problema que surgiu nos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi o torrent. Deixa morrer. Estou dando aula. Se for um problema, pode deixar todo mundo morrer. Estou falando sério também. Qual é o tamanho? Quem é a pessoa? Eu vou me estressar com essa pessoa. Estou dando aula. Hoje eu vou me estressar. E quem? Eu bato no computador. Aí eu falei pra ele que se não tirar uma casa no meu eu falo que podia. Você, ele quer no galho? Por favor. Mas eu sou.
Mentira. Não sei nem. Pessoal, desculpa, mas ser coordenador de qualquer coisa é como você amarrar partes do seu corpo sensíveis em tijolos, né, e deixar ser puxado por trator. Só que são dois tratores em posições diferentes. Né? Não tem nada pior na sua vida do que ter trabalho administrativo. Nada. Nada. E eu já fiquei no mato dormindo no chão. Então, tipo assim, né? Então, realmente... O que eu tava falando, gente? Eu nem lembro mais. O ódio me nublou a minha mente. Tá falando dos roteadores, né? De toda a dificuldade que você tem no roteamento, como isso é caro hoje em dia. Né? Do ponto de vista de processamento, das dificuldades que você tem hoje de decidir de onde um pacote sai. Diga. Tava falando da Embratel. Ah, sim. Na Embratel é o seguinte. Vocês querem ver um caso engraçado? Como é que são os roteadores da Embratel? Os roteadores da Embratel são torres de roteamento. São gigantescas. São equipamentos, às vezes, de centenas de milhares a milhões de reais. Cada um deles. A Embratel tem cerca de 1000 roteadores. Então, às vezes, qual é o papel hoje da Embratel? A Embratel não faz nada. Não, a Embratel é de onde entra o tráfego do Brasil e ele redistribui para os nossos operadores. É o grande ISP brasileiro. A Embratel tem todo esse trabalho de filtragem e reconhecimento de tráfego. Volta e meia estão lidando com ataques de hackers gigantescos que não chegam na imprensa. Não precisam chegar. O papel deles é realmente esse. Então, o que é isso? É você configurar esses roteadores bizarros vindo de um lado para o outro. E é brilhante, brilhante o trabalho deles. Só que... eles têm 1000 roteadores para o volume X de tráfego. A TIM tem um volume X sobre 2. Quantos roteadores a TIM tem? Se a Embratel tem 1000. 500 é um bom chute. Quanto? 1000? Nenhum não dá. Mas é perto disso. São 50. Vocês têm 50 roteadores com tráfego pela metade. E aí você começa a entender, quando você começa a discutir assim, por que o perfil de promoção da TIM aqui no Brasil é tão diferente do na Itália. Na Itália, a TIM é operadora de excelência. Aqui no Brasil, a infraestrutura de comunicação da TIM é baixa, então eles têm que oferecer um preço. E aí você começa a entender as estratégias das operadoras têm função de precificação. Porque qual é a estratégia da TIM? Eu sou o mais barato e deixa pra lá. Eu estou te cobrando tão barato que você não pode dizer qualidade. E é isso. Tá? E aí qual a estratégia da Oi? Pacote Oi, conta total, Plus, Vivo, Master, telefone, celular, internet, papagaio, busca as crianças, tudo isso numa conta só. E você paga pela sua preguiça de não pagar mais do que um boleto. Essa é a sua estratégia de negócio da Oi. Qual a estratégia da Claro? Eu nem sou tão ruim, eu nem sou tão boa, mas também nem sou tão cara. Eu vou te oferecer uma outra gama de produtos. E a estratégia da Vivo é o seguinte, eu vou ser operadora de excelência, vou ter os produtos premium e vou cobrar caro por isso. É claro, se você está pegando o plano controle de todo mundo é a mesma coisa. Né? Eu tenho um plano de R$35. Por quê, Cláudio? Porque eu estou no Wi-Fi 5% do tempo. Quando foi a última vez que vocês ligaram e falaram, nossa, eu tenho que ligar para alguém? A não ser que você seja obrigado, não tem outra escolha. Mas se hoje em dia qualquer um vai preferir mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, fala pra minha esposa, amor, manda um WhatsApp, é assíncrono, né? Você quer falar comigo? Grava a mensagem de voz, é melhor. Dá pra ligar pelo WhatsApp. Não, mas aí é muito síncrono, cara. Eu não quero isso. Eu quero poder ouvir quando eu tô afim, né? Ou quando dá. Não é sempre que você pode dizer, não, calma aí. Cara, Euclides, brigadão, cara, salvou minha alma. Tá aberto aqui, tá? Não, beleza, eu ainda vou receber os spoilers dessa história toda. É. Tomara que eu consiga chegar até às 5 horas da tarde sem ter matado ninguém. Não é uma garantia. Então, assim, e isso, como você começa a entender essa infraestrutura de roteamento, você começa a ver as estratégias de negócio. Tinha falado também o negócio do torrent que surgiu, né? No final dos anos 90, pro começo dos anos 2000, surgiu o torrent, né? Troca de arquivo. Né? O que o Netflix ensina pra gente? Todo mundo se envolvendo, metade das pessoas amam o Netflix, dizendo assim, o Netflix deu opção de blá blá blá, amam o Uber, amam tudo. E uma outra metade diz, Uber explora, Netflix explora, todo mundo explora todo mundo,
Mas a grande verdade é do ponto de vista de redes, é só esse que me interessa. Eu não quero botar aqui a opinião política de ninguém, não me interessa. É que o Netflix ele mostra o seguinte: no começo dos anos 2000, até 2005, 2006, 60 a 70% do tráfego da web era torrent. Vocês acham que estavam trocando o ISO do Linux? Estava trocando arquivos legítimos. Uhum. É, 90% de todo esse tráfego, 60% desse tráfego era troca de arquivos, conteúdo, o caso do Napster e do Metallica, né? O Metallica foi a primeira grande banda a se manifestar contra o Napster, né? Porque, né, tanto que eles receberam a alcunha de banda empresa, e Spotify e Netflix começam a mostrar pra gente que as pessoas não querem piratear. Elas querem não ter trabalho, que é uma coisa maravilhosa, né? Não ter trabalho, pô, eu quero comprar um livro, eu vou na loja da Amazon, vejo meu Kindle e dane-se. E eu comprei, acabou. Né? Rápido, eu não precisei ir até a Saraiva. Bom, a mesma coisa no Netflix, eu quero assistir um filme, eu abro meu celular e estou lá assistindo um filme no Netflix. Eu não pirateei no torrent, e a qualidade é boa. As pessoas não querem, né, cometer crimes, elas querem ter acesso a conteúdo, seja ele como for. Se ele é legal, ótimo. Se ele não é legal, ótimo também. Não estou dizendo que vocês devem fazer isso, estou dizendo como as coisas são. Isso é um mapeamento do consumo. Tá? Não quero que vocês me digam se vocês já piratearam livros, já piratearam música e filme. Eu não estou interessado. Né? Não acho que isso venha ao caso. Mas isso mostra como essa infraestrutura se passa a ser importante. Né? Mostra como as demandas que a gente tem nessa rede mudam o padrão de comportamento e padrão de comportamento de consumo, oportunidades de negócio. Né? Como, por exemplo, o Uber é terrível para a economia. Pode ser que seja, eu não entendo nada de economia. Mas olha só como é que a solução do Uber quanto tecnológica é uma solução brilhante. Usa o GPS, um acordo mútuo entre nós dois. A conta vem antes, eu sei quanto você vai pagar por uma estimativa. Se sai dessa estimativa, é que eu vou, né, mudar o teu preço. Né? Você sabe o trajeto que ela tem que fazer, você sabe, né, o valor que você vai pagar e debita do teu cartão de crédito. Por que o táxi não é assim? Ah, não, mas é porque o Uber não cobra impostos e as pessoas só vão porque é mais barato. Não. Porque antes do Uber Views eu estava usando já o 99 táxi e funcionava assim. Porque eu não tinha que carregar dinheiro, eu não tinha que ficar com o dedo na rua 5 da manhã se eu quisesse pegar um táxi para ir pro aeroporto. Ou então, pô, tô saindo da balada naquele estado lamentável, né? Porque eu também já fui jovem, né? Eu já tive cabelo, né? Agora ele tá caindo, não é um problema, né? Mas... E você tinha que, assim, isso quando eu não ia de ônibus, né? Só que pegar ônibus no Rio de Janeiro é uma aventura, né? Quem já pegou ônibus na Lapa às 4 da manhã sabe, né, que é jogar dados com a vida. Né? Ele tentou ir da Lapa para a freguesia às 3h30 da manhã de ônibus. Agora você pode chamar um aplicativo, você vai rachar com várias pessoas que às vezes você até conhece, seus amigos. Um cara vem de carro, com um trajeto conhecido, que você pode mandar para outras pessoas. Né? A ideia do aplicativo é muito boa. Né? Tanto que na mesma ideia tinha um aplicativo que foi feito por um colega de vocês, o Rio Ônibus, o Rio Bus, né? Que não sei se vocês conhecem o Marquinhos Tormento e o Fred. Né? Marquinhos Tormento e o Fred fizeram esse aplicativo. O Fred falou que foi uma das melhores experiências que ele já teve na vida. O Fred é um baita desenvolvedor. Né? E segue essa mesma ideia de você poder planejar. Então, essa inteligência de rede serve para isso. E aí eu volto ao ponto do nosso curso. O teu celular usa cabo? Hoje, 60% do tráfego da web é mobile. O tráfego mobile tem como fonte de distribuição cabo. E assim, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, em 2014 foi a primeira vez que o tráfego mobile ultrapassou o tráfego cabeado. E olha só, que coisa louca. Esse dispositivo aqui, todo sem fio. Por isso que esse curso é tão importante. Os hábitos que a gente passou aqui são muito diferentes. Cara, eu não compro um desktop há muito tempo. Cláudio, mas por que você não gosta da velocidade do cabo? Não, porque para mim não faz diferença. Cláudio, mas você não tem um Chromebook. Por que para você não faz diferença? Porque eu vou usar um editor LaTeX na web. Vou usar Google Docs. Vou usar um compilador na nuvem. Eu trabalho em computação em nuvem. Tipo assim, 4 GB de RAM não faz diferença para mim. Preciso de coisas com 64, 128.
e a não ser que vocês tenham muito dinheiro, não tem como ter uma máquina de 128 GB em casa. Né? Você precisa ter de uma placa-mãe completamente diferente, fonte de energia diferente. E isso a rede te proporciona. Né? Então, esses roteadores passam a ter uns requisitos muito distintos, porque essas aplicações que vocês têm interesse, elas têm que ter tempo real, cara. Você vai esperar o Netflix bufferizar? Pode até ser que isso aconteça, mas é um saco. Por que o YouTube não se popularizou como plataforma, né, como canal de TV? Porque você vai trocar do canal de TV, essa tua resposta de tempo real não é a verdade absoluta do YouTube. Agora que está melhorando. Mas aqui, alguém já alugou algum filme no YouTube? É bom, não é? Mas é totalmente diferente de você assistir qualquer outro vídeo. Pensa os canais, pega o caso desse Whindersson Nunes. O canal dele funciona como uma plataforma de streaming. Mas não importa pra você se você está vendo isso em tempo real ou não. Netflix importa. Ou então o próprio caso do WhatsApp. O WhatsApp é uma excelente solução. Mistura o SMS com você mandar SMS de voz. Só que isso sempre existiu, a gente chama de MMS, só que é muito caro aqui no Brasil. E aí você pega essa mesma solução e faz ela com a web. Isso é tão bizarro, mas tão bizarro que em 2004 há rumores de que, né, não posso dizer explicitamente, porque senão, como está sendo gravado, eu tenho que buscar, mostrar. Há rumores de que, né, a NET tenha bloqueado o tráfego VoIP. Naquela época, VoIP não era um negócio comum. E VoIP era um concorrente direto dos operadores de telefonia. Lembrando que em 2004 a telefonia era um negócio. As pessoas contavam pelos minutos que você falava no telefone. Cara, isso é muito louco. Sabe por quê? Porque todo operador de telefonia que se preze, hoje em dia, no seu núcleo é VoIP. Não tem mais nada na loja. Porque VoIP é barato. O que eu posso fazer QoS? Então, se eu pudesse dar uma dica, você gosta da área de rede, faça a disciplina de qualidade de serviço com o Aguiar. O Aguiar dava essa disciplina, ou era rede de alto desempenho, uma coisa dessa assim. Ele falava sobre QoS e o cara sabe escrotamente. Não tem um adjetivo que defina o quanto ele entende disso. Né? Porque é quando você pega D e transforma isso em alguma coisa útil. Né? Como é que você faz com que um operador de telefonia ganhe dinheiro? E é isso. Assim, se você tem um recurso que é finito, você tem que otimizar ele o máximo possível para que você consiga ganhar dinheiro. Né? E é isso que a gente faz com qualidade de serviço. Né? Garante que a tua aplicação funcione. Né? E até quando a gente vai falar sobre SLA, isso é importante. Então, começa, né, o que é internet? A internet é um conjunto desses roteadores com esses pontos finais que vão falar protocolos, ou seja, né, linguagens combinadas que todo mundo fala igual. Né? Eu dei aula numa faculdade, né, antes de entrar para o FJ, chamada Gama Filho. A Gama Filho era muito legal e eu dei essa mesma aula há muitos anos atrás. E eu falo assim, quando vocês atendem o telefone, como é que vocês falam? Vocês falam alô? Pois bem, eu falo alô quem é? Eu descobri que eu sou um ponto de sincronização na força, né? Eu sempre falo, alô quem é? Uma aluna minha disse, Cláudio, mas isso é super mal educado. Você tem que deixar outra pessoa se anunciar. Por quê? Porque é assim que funciona. Olha que coisa interessante. Porque é assim que funciona. É algo que está combinado. As pessoas esperam que vocês falem alô. Não alô quem é. Isso que para mim sempre foi o natural, não é o protocolo estabelecido. Então, protocolos são um conjunto de regras. Né? O que você encontra entre 8 da manhã e meio-dia, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, o que você diz? Bom dia. Né? Oi. Você saúda. Né? Isso é o que está pré-estabelecido, pré-acordado. Isso é muito importante. Essas são coisas muito importantes que a gente, né, tem que dar uma olhada. Então, o protocolo nada mais é do que um conjunto de regras que vão permitir que duas estações se comuniquem. Né? Então, acaba que a internet, hoje, ela é uma rede de redes. Ela é uma estrutura fracamente hierárquica, né? Você tem a sua rede local e essa sua rede local vai se comunicar com outras redes. Ou seja, a internet, como a gente conhece, é só a troca de tráfego entre diferentes redes. A rede do UFRJ tem uma denominação. E os padrões da internet vão vir de RF6, Request for Comments, e do IETF, né? Padrões de IETF, Internet Engineering Task Force. Então, toda a infraestrutura de comunicação é feita para você ter aplicações distribuídas, porque quando essa rede começa, ela não é feita para a gente, ela é uma rede militar, ela é feita para o evento que vai ter uma guerra, e se eu destruir alguma infraestrutura,
o serviço continue rodando. Ou seja, você tem o teu e-mail, você tem o teu e-mail, se vocês perderem, se algum ponto morrer, se eu lançar uma bomba nele, todo mundo continua se comunicando, não tem um caminho único. Isso era muito diferente das redes de telefonia dos anos 50 e 60. Durante a Guerra Fria, isso era um problema. Né? Os serviços de comunicação vão ser sem conexão ou orientado à conexão. O que é ser sem conexão? É o que a gente chama de melhor esforço. Quero me comunicar, né? Quero me comunicar. Olha a mensagem. Eu não avisei. Vitor, vou me comunicar. Isso, né, quando eu simplesmente mando, é o melhor esforço, né, é sem conexão. Quando eu me comunico, dizendo assim, vou me comunicar, é orientado à conexão. Eu tenho que esperar uma garantia de que o Vitor está ouvindo. Né? Vitor, você está ouvindo? Tá? Vou comunicar. Aí você diz o quê? Tá aqui? Fala alto. Ok. Né? Ah, então lá vai. Eu fiz 3 operações. O nome disso é three-way handshake. Eu me comunico, ele me confirma que está se ouvindo e eu confirmo que é a confirmação dele. E aí eu paro por aí, né? Porque senão esse negócio é infinito, né? Eu confirmo que confirma a sua confirmação. Né? Então, né, é chamado de three-way handshake. É um procedimento muito comum, a gente vai ver. Não comigo vocês não vão ver nada. Chega. Né? Então, né, os protocolos humanos são muito bem conhecidos. Né? Que horas são? Eu tenho uma pergunta. Quando vocês querem fazer uma dúvida numa aula e vocês não são mal educados, o que vocês fazem? Levantam a mão. É um protocolo. Todo mundo concorda com isso. Né? Mas os protocolos de rede vão ter máquinas em vez de humanos, graças a Deus. Mas lembra que eu falei na aula passada do evento do Pica-Pau? Esses protocolos eram humanos. Era uma mulher lá ligando os cabos. Você ligava para o telefonista, quero falar com fulano. Tá? Imagina que você ligue hoje para uma telefonista e quero falar com fulano. No Rio de Janeiro, tem 8 milhões de pessoas. Haja memória. A não ser que seja uma pessoa muito requisitada. Então, esses são pontos de sincronia, né? Então, isso aqui é caveira, tá? É a primeira caveira do curso. Marca no seu coração, né? Protocolos vão definir os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens. Ou seja, estabelece o formato das mensagens e as ações que você vai ter que estabelecer. Por exemplo, se você diz bom dia para alguém e fala... Isso faz sentido? Não, imagina assim... Isso é, sei lá... Porque não faz sentido, porque é um protocolo estabelecido. O português é um protocolo estabelecido. A gente tem essa ordem. Eu tenho que falar para que vocês me entendam o sujeito, verbo, predicado. Por que o Yoda é bizarro? Porque ele fala na ordem inversa. Não está errado, mas ele fala na ordem inversa. As pessoas acham estranho, porque o nosso protocolo da língua é único. Então é a mesma coisa. Se você for parar para pensar, essa máquina, as máquinas tentam cada vez mais imitar o nosso comportamento. Né? O que a tua pele, os seus olhos, a sua língua, os seus ouvidos são? Eles são sensores. Né? O que os seus olhos veem? Sinal luminoso. Eles interpretam o sinal luminoso e te dão uma interpretação. O que é o seu ouvido? É uma antena. Pega uma onda, né? E o seu, sei lá o que tem aqui dentro, né? Biologia nunca foi muito forte na escola, né? Seus ossinhos vão vibrar numa determinada vibração que você entende isso como som. Teu paladar, tua língua, tudo isso são sensações químicas. Então, na verdade, né, o que um daltônico é? É alguém cujo sensor foge da média. É isso, essencialmente isso. Então, tem pouca diferença entre você e um Arduino. Desse ponto de vista, sim. Desse ponto de vista, qual a diferença? Como é que você sente que você está calor? Você está calor, cara. Você define, poxa, está 23,7 graus aqui, está um pouco frio. Né? Poxa, hoje está 38,4, que é calor. Ninguém faz isso, você simplesmente tem uma sensação que te dá uma reação química, mas a tua resposta é química. As unidades de sensoriamento de vocês são as mesmas, mas a gente tem comportamentos muito pré-definidos. Por que não? Porque nós somos máquinas? Não, mas porque o único jeito intuitivo da gente entender isso é com coisas que a gente vive. É por isso que as máquinas têm esse comportamento.
né? Quando Shannon, vocês ouviram falar de Claude Shannon? O que eu vou falar de Claude Shannon? Claude Shannon é o pai da teoria da informação, né? Antigamente, né? Há muitos anos atrás, né? Na minha época, né? A gente tinha que estudar a teoria da informação em computação, que é como é que você transforma, né? Essa modulação de sinal em bits e bytes, né? Acho que vale a pena nesse curso eu falar um pouquinho sobre Claude Shannon. Vou falar na nossa aula, né, de sinais. Né? Claude Shannon, em 1948, escreveu uma tese que para o pessoal da engenharia é quase tão importante quanto a tese de Turing-Church. Quem sabe o que é a tese de Turing-Church? Vocês fizeram linguagem formal, fizeram? Que fizeram com quem? João Carlos falou para reprovar todos vocês retroativo. Né? Vocês têm que saber esse negócio da tese de Turing-Church. Né? A máquina de Turing é a tese de Turing-Church de 1945. Né? A tese mais importante de computação, que é a extensão do modelo de máquina finita não determinística, né? Que diz que qualquer alfabeto pode ser interpretado como uma ordem de ações. E essa ordem de ações é um alfabeto, é um protocolo. Essencialmente um protocolo. Claro, com tudo que você está falando, a gente poderia fazer usando um parser. É ridículo. É ridículo. Quem aqui já viu assim, fazer um servidor HTTP é a coisa mais idiota do mundo. Que a gente fala, meu Deus, o servidor HTTP, isso é difícil, tá burro. Não é. É só um parser grande. E tem que ser rápido. Não adianta você dizer que vai botar uma Apache, né, e o Apache vai demorar para cada requisição 10 segundos. Porque a gente programa mal. Vocês têm que intronizar isso. Em geral, a gente programa mal. A gente não está nem um pouco preocupado com o desempenho. Né? Quem aqui já fez um trabalho da faculdade e deu um refactor no trabalho da faculdade? Depois de entregue. Porque você vai botar ele no teu GitHub. Você fez? Isso é um bom hábito. Porque vocês têm que construir o currículo de vocês com o GitHub. Cada vez mais o portfólio de vocês são as coisas que vocês fazem. Né? Se vocês têm, por exemplo, quem aqui já participou da maratona de programação? Coloca os problemas que você resolve no GitHub. Por exemplo, esse Coding Contest da Microsoft, eles levam muito em consideração essa galera que tem essas visão de maratona. Inclusive, né, estou com uma vaga de estágio da Microsoft, estou levando esporro, né, porque eu não entreguei alguém, né, da Microsoft. Preciso de alguém cuja previsão de formatura seja até 2 anos, mais ou menos uns 2 anos aí, que eles querem um estágio de 2 anos. Né? É bem legal, vai ser bem bacana. Estou precisando disso, estou cansado de levar esporro. Eu levo esporro do DCC, eu levo esporro do NCE, eu levo esporro da Microsoft, pô. Assim é difícil, galera. Né? Então o protocolo humano, vocês entenderam. A borda da rede, né? Que a gente chama de borda, somos nós. Nós, os usuários, somos a borda da rede e os nossos primeiros serviços diretos. Né? Ou seja, quem eu estou requisitando é a borda da rede. O núcleo da rede, por sua vez, é a operadora, onde vão ter os roteadores, né? E são as redes internas das operadoras. E o nosso acesso físico, o que conecta a gente fisicamente, são os meios de comunicação. Cláudio, mas qual é o meio de comunicação do meu celular? É o ar. Pô, mas se você vai mandar onda no vácuo, mando, mas é diferente da onda que você tem aqui. É bem diferente, diga-se de passagem. Né? São propriedades distintas. Né? Tanto que, quem que a gente vai falar de Vint Cerf? Vint Cerf, ou Vincent Cerf, é um dos caras que criou o conceito de rede de computadores. O pai da rede de computadores, hoje ele é vice-presidente de inovações do Google. Né? Ele trabalha num projeto que são com redes interplanetárias. Você vai ter uma colônia na Lua, você vai ter uma colônia em Marte, como é que você troca dados? Quem já viu aquele filme Interestelar? O filme eu gostei do filme, mas o filme por 3 horas é forte, né, galera? Mas ele trata muito dessa questão, que os caras querem se comunicar com as famílias e vem um vídeo dos infernos. Bom, demora anos pro vídeo chegar e os caras, né, o tempo tá passando e esses caras estão vendo as famílias cada vez mais velhas, e assim, e é isso, como é que você vai conseguir, se a luz demora 8 minutos para chegar do Sol na Terra, e a nossa velocidade, nosso modelo de comunicação não tem a velocidade da luz, só na fibra ótica, mesmo assim não chega mesmo a velocidade da luz, e teoricamente, né, a luz é o maior limite o limite que você não consegue transpassar. O que você faz? Não faz. Essa é a melhor resposta. Você não faz. Você vai ter que ter um WhatsApp maroto para as coisas funcionar. Né? Pega lá as sondas, né, que estão lá em Marte,
Elas vão... Por que não está tendo foto em tempo real no momento que o negócio pisa? Porque demora. Demora para burro para chegar. E demora porque a gente vai entender que na tecnologia de rede sem fio, que corpos físicos atrapalham a transmissão. Então, na verdade, tem uns corpos físicos que a gente chama de planetas no meio do caminho, luas, né? Como é que você trabalha com isso? Como é que você roteia quando o corpo está em movimento? Né? Porque a gente tem uns problemas desses. Você está no... Quem aqui já usou o 3G no ônibus? Só que o ônibus do Rio de Janeiro não se movimenta muito, né? Ele está sempre numa velocidade bem baixa. Né? Ah, pega um 485 às 9 horas da noite saindo do final, você vai ver Rock and Roll Racing. É maroto isso, mas tudo bem. Né? E como é que funciona essa comunicação? Que é um modelo muito parecido, só que em velocidade totalmente diferente. Tá? Então a gente vai acabar trabalhando em dois modelos clássicos de transmissão. Os modelos são chamados de cliente-servidor, né? Onde, né, o cliente é o cara que faz a requisição e o servidor é o cara que responde. Você vai digitar a página do Globo.com, tem um servidor do Globo.com, né? www, na verdade, não é um protocolo, não é a rede, é só o nome de uma máquina que se convencionou para responder para um tipo de protocolo específico, dois né? HTTP e HTTPS. Essa máquina ou conjunto de máquinas, esse endereço ou conjunto de endereços, né, é o que vai responder à tua requisição. Ou seja, esse modelo bem tradicional, né, você não hospeda a página do Globo.com na tua máquina. Isso não existe. Você requisita para um único lugar que vai te dar a informação. Né? Esse modelo, onde um cara pede e outro envia, é um modelo cliente-servidor. No peer-to-peer é diferente, todo mundo é cliente e todo mundo é servidor. Então, por exemplo, o que acontece é o seguinte, né? O cliente-servidor, vocês podem imaginar como se fosse a sala de aula. Você levanta o braço e eu vou te dar uma resposta. Ou alguma coisa próxima disso. Eu posso falhar, da mesma forma que um servidor pode falhar. No peer-to-peer é como se aqui fosse um fórum. Eu falo, mas todo mundo está falando. Então todo mundo está tirando dúvida, todo mundo está, certo, trocando, né, mensagem. Né? O peer-to-peer funciona muito bem, por exemplo, para um ambiente aqui da universidade. Por quê? Porque é um fórum? Não, nada a ver, esquece. Porque na universidade é um ambiente onde todos vocês... Quem é que está com o celular na mão? Trouxe está com o celular aqui na faculdade. Trouxe veio hoje com o celular. Todo mundo tem um celular? Todo mundo aqui tem rede sem fio no celular? Não, eu peguei um dummy fone de 50 reais que eu comprei na casa de vídeo. Porque eu não quero, sou avesso. Eu tenho um aluno que é assim, sou avesso a ter um GPS me marcando. Eu falei, beleza, o GPS não tem problema, mas a antena de telefonia tá trunks. Né? Que a gente passa a entender, né, quando você passa a ter esse modelo de comunicação, você passa a entender o seguinte, como é fácil rastrear a gente, os seres humanos. Como vocês deixam traços digitais em qualquer lugar. Eu posso não saber exatamente onde você está. Nesse caso eu sei, porque tem um roteador aqui. Então eu sei que você tem que estar nesse prédio aqui, pelo seu MAC address. É só eu ficar buscando a tabela onde o seu IP está associado, dentro desse IP começar a buscar pela tabela, né, das tabelas do switch. Você vai saber exatamente onde você está, ou com um range muito pequeno. É um pouco pior que um celular tradicional, mas também não é tão ruim assim. E aí, por exemplo, se eu sei que você tem isso e você pagou... Por exemplo, vocês querem ver um caso que foi engraçado? Quer dizer, agora é engraçado, na época foi desesperador. Né? Eu tenho um canal de viagens com a minha esposa, quer dizer, minha esposa tem um canal de viagens onde eu atuo voluntariamente, né? E a gente ia viajar de férias, isso no ano passado, né? E antes da minha viagem, meu cartão de débito foi bloqueado. Como assim? Um dia antes, né? Tudo bem, débito, né? Aí, tipo assim, eu estava no Rio de Janeiro, bicho foi fazer um exame em Botafogo, fui com ela no Botafogo, fez o exame, a gente almoçou, a gente ia viajar, não tinha... Aquela coisa, né, não sei se vocês moram sozinhos, né, mas se vocês não moram, quando morarem, vocês vão entender o fato mais bizarro da vida, né? Supermercado é tipo o inferno de quem mora sozinho, né? Quando você vai viajar, ou você vai jogar um monte de coisa no lixo, né? Ou então você passa uma semana passando fome, porque, né, você não quer deixar nada na geladeira para estragar e ela tá fedendo quando você voltar. Né? Então a gente resolveu, sair com minha esposa para almoçar, porque a gente ia viajar no dia seguinte, paguei no cartão de débito, né? E chega no dia, assim, eu vou viajar no meio-dia do dia seguinte. Meio-dia eu tenho que estar saindo de casa. Às 8 da noite chegou a mensagem,
dizendo para mim o seguinte: olha, seu Cláudio, seu cartão foi... você chegou uma compra em Orlando. Aí eu falei, porra, pera, todos os dias para dar isso hoje? Né? Aí tem um motivo dessa história, tá? Não é tudo, tô só contando um caos da vida. Aí tipo assim, pô, fala no livro pro cara, pô, eu tenho uma compra em Orlando, cara, como é que isso é possível? Às 8 da noite? Não foi o senhor? Cara, qual o número tá aparecendo pra você? 5521. Que código de área é esse? 55. É o cara. Brasil. E 21. No Rio de Janeiro. Que horas são? 9h20. Que horas está a compra? 8h30. Aí eu falei, o que você acha? Foi o senhor que fez a compra? Eu falei, aí eu simplesmente entendi. Não fui eu que fiz a compra. Não fui eu. Não dá. Mas e a compra de meio-dia em Botafogo? Foi você? Foi. E a de Orlando? Não. Eu avisei umas 3 vezes até o cara entender que eu não comprei no cartão de débito. Aí eu vi o cara virou assim pra mim e falou assim, cara, mas tá aqui constando que o senhor desbloqueou o teu cartão. Aí eu falei, que dia isso aconteceu? Aí o cara, tipo, sei lá, vou dar um dia aleatório. Dia 15. Eu falei, dia 15 é sábado. E o que tem? Para desbloquear, eu não preciso fazer isso fisicamente, presencialmente na minha agência com o meu gerente? Sim. Aí você já tá muito feliz, né? Porque você foi ciente dessa situação toda, aí você vira pro cara, filho, não dá. Né? Porque você ainda tá, tipo assim, começa a ter uma condescendência com o canal, né? Tipo assim, filho, não dá, eu não posso, não sabe. Aí o cara, poxa, eu acho que foi um erro. Aí eu perguntei ao meu filho, aí teve o procedimento, o Banco do Brasil resolveu, foi super rápido, eles foram super solícitos, bloquearam meu cartão, né, o que é um problema, mas tudo bem, a vida é essa aí, panze, e a vida seguiu pra frente. Mas isso é um fato de como o tempo todo esses caras estão, né, pegando suas informações. Hoje a gente fala muito em redes orientadas a conteúdo, redes de cache. Quem trabalha muito com redes de cache é o professor Sadotti. Muito da pesquisa dele nisso hoje é com redes de cache. Tem um aluno doutoral dele excelente, da Petrobras, Eduardo, que está fazendo a tese de doutoral dele nisso. Recomendo quando ele for defender que vocês assistam um trabalho excelente. Que é o seguinte, se eu não posso confiar nesses caras que são as grandes operadoras, imagina se eu começo a trafegar minha informação, faço um sistema totalmente distribuído HTTP. Então, por exemplo, passei para ele, que passou 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 para ele, vou pegar o Leonardo, só que o Leonardo é malicioso. Ô, Leonardo, vacilo. Né? E aí, o Leonardo tá pegando a informação que passaram para ele e alterou completamente. Aí o pessoal que vai pedir do Leonardo tem uma outra informação completamente diferente. Como é que eu posso dizer que num sistema completamente distribuído eu posso atribuir confiança? E mais do que eu posso atribuir confiança, eu posso atribuir confiança sem que isso comprometa a minha operação. Ou então uma coisa que a gente vai ver aqui, é um projeto final que eu estou fazendo, que é o seguinte, como é que eu consigo estender? A quem acha que a conectividade da UFRJ é boa? Dentro dos prédios é ok, né? Já foi muito pior. Hoje em dia você tem Wi-Fi em vários, não sei se no bloco F tem, mas aqui no NCE 600 vocês já estão com Wi-Fi. Né? É bom e ruim, né? Vocês podem pesquisar várias coisas ou podem desperdiçar minha aula, né, jogando joguinho de Star Wars. Eu jogo também, mas a vida é essa aí. Né? Mas não durante a aula, até porque eu estou em pé dando aula. Né? Não funciona. Né? Então, como é que você consegue isso fazer enquanto você está dentro do ônibus do UFRJ? Como é que você consegue fazer isso dentro do alojamento? Ou nos pontos externos da UFRJ? Será que eu conseguiria usar os celulares de vocês como infraestrutura de roteamento para ampliar? Como é que eu consigo fazer isso com uma infraestrutura de roteamento de forma segura? Ou então, a pergunta que eu quero fazer é assim, você se sente confiante de usar o seu 4G para fazer uma aplicação de internet banking? Não, porque a rede é aberta, eu posso fazer sniff do seu tráfego. Tá? Mas, você sabia que tem sniff de 4G? Não, é mais incomum. É mais incomum. Há uns anos atrás tinha um termo chamado freaking.
Freaking era o cara que hackeava celulares antes dos celulares serem computadores. Isso dava mais trabalho, porque era muito diferente. Agora, o Android é só mais um Linux. Diga, Claudinho, qual o tamanho do meu problema agora? A Cláudia tem que dar... A Carla já está no espaço flex. Qual o preto?
que era um adicional de películas anais. Tá falando sobre o que, gente? Fala do freaking. Do freaking, né? E o que eu tô falando do freaking? Freaking era antes de eu ter 4G, agora isso aqui é essencialmente um computador. Então várias das vulnerabilidades que eu tinha, eu continuo tendo aqui. Que eu tenho no computador tradicional, eu tenho aqui. O que o Android é? É uma versão do Gentoo customizada, né? Nossa, isso foi forte. Né? Mas foi uma versão do kernel Linux customizada para um determinado tipo de interface. E aí você pega, né, tipo o Chrome OS. O Chrome OS é uma mesma versão desse Linux customizada para um cenário. Né? Enfim. Claro. Você ia falar do cara que tinha celular e o celular que não era. Ah, tá. Então, na verdade, antigamente, não sei se vocês ouviram falar de uma linguagem chamada WML. O WML era o que, como você programava para web, que você acessava de um celular que tinha CDMA. Como é que você podia, né? Quando eu era, tipo assim, terminando o técnico, começando a graduação, eu sempre tive muito essa vontade de fazer assim, de tipo... poder usar um computador em qualquer lugar. E poder usar um computador em qualquer lugar é uma coisa que eu achava muito maneira. E a primeira coisa que eu vi que podia fazer isso era você tinha um tecladinho dobrável e você podia botar um palm top. Quem aqui já viu um palm top? Quem aqui já teve a oportunidade de usar um palm top? É uma experiência que, pô, não é rica, digamos assim. Só que, pô, foi o primeiro cenário que eu falei, pô, bateria dura, eu vou poder usar o NEC. E a bateria dura, quer dizer, durava 3 horas e pouco, se você ligasse direto. E aí você ligava o teclado, encaixava o negócio, você podia digitar. Ou seja, se vocês, o primeiro netbook da ASUS foi o EPC 701. Ele foi lançado a custo de $300 em 2007. E foi uma revolução. Tipo assim, ele mudou completamente o cenário da computação no planeta. Porque mostrou o seguinte, olha, eu posso fazer um laptop barato, com bateria alta, com baixo custo e que seja extremamente rápido. Não porque meu processador é rápido, mas porque usava um SSD. Pô, isso fez o que o MacBook existe porque esse cara existiu. Né? Isso vem de um outro projeto chamado LPC, One Laptop Per Child, que era de um Nicolas Negroponte, começou esse projeto em 2004 no MIT, e ele muda completamente esse cenário. É um computador barato, muito leve, que você pode carregar. Mas antes disso, a gente pensava em usar um tablet com um Palm Top e um tecladinho safado da Palm, né? É a Palm Top que era da Palm. Nossa Senhora! Mexendo nos meandros, né? E tinha um adaptador de cabo. Você pregava, você podia botar um cabo no seu palmo, que era a coisa mais ridícula que uma pessoa podia fazer. Mas enfim, né? E esse freaking era importante porque os primeiros, porque pra vocês terem noção de como isso era bizarro, a Nokia se tornou a Nokia porque os primeiros smartphones da Nokia podiam sincronizar com o Outlook. Isso era muito importante por um motivo só. Porque antigamente, nas primeiras versões do POP, quando você lia o e-mail, você pegava, na verdade, estava pegando o e-mail do servidor do servidor para sua máquina e apagando o e-mail do servidor, porque espaço era um problema. Ou seja, você leu no celular, amigão, que está gravando, né? A gente não pode dizer a expressão, digamos assim, você tem um problema, vai ficar no seu celular para sempre. Então, o da Nokia tinha um software que permitia você coordenar o que você leu no celular com o que você leu no seu computador para você fazer backup. E as pessoas, meu Deus, que tecnologia revolucionária! Mas é tão revolucionário que tornou a Nokia uma empresa bilionária. E até que surgiu o iPhone, a Nokia e a BlackBerry eram líderes mundiais na venda de smartphones. O smartphone que eu mais queria ter, que era um smartphone medium range, era o Nokia S63. Ele tinha incríveis capacidades de usar 3G, Wi-Fi e tinha um teclado. O celular tinha um teclado, a gente achava isso muito foda, que maneiro! E hoje em dia, quem pensa em um celular ter um teclado? Hoje o BlackBerry tem uma tela gigante de toque, como todo celular, e um teclado embaixo só porque sim. Porque sempre teve um BlackBerry, tem que ter um teclado. Porque o pessoal sente falta. Né? Mas quem compra um BlackBerry? Quem assim, você já ouviu um colega de vocês dizendo assim, pô, meu próximo celular, seu celular maneiro e vai ser um BlackBerry. Não tem isso, né? Muda completamente o cenário desse jogo. Né? Pô. Não, o N95 foi o primeiro grande smartphone hackeado do planeta. O N95 traz pra gente o conceito de tethering, de
você poder compartilhar o seu 3G usando o seu celular com um ponto Wi-Fi. Que hoje qualquer celular Android faz isso. Mas na época é revolucionário. Meu Deus, sou móvel pra caramba! Agora eu sou muito móvel, posso levar a internet pro inferno se eu quiser. E logo depois vem o Nokia N97, que é um celular que afunda a Nokia. Era um lindo celular de flip que tinha um teclado gigante com um processador bizarro. E ele quebra a Nokia totalmente, porque no mesmo ano que ele sai o iPhone. E o iPhone, o que o iPhone tem de interessante? Ele é completamente disruptivo nesse conceito. A Apple fez muito bem nos últimos 5 a 10 anos, onde ela trouxe diversos conceitos que são extremamente disruptivos. Quando o primeiro MacBook Air veio sem cabo, as pessoas falaram: meu Deus, nunca vai funcionar no Brasil! O MacBook é hoje o computador mais comprado no Brasil. E olha que ele custa os olhos do inferno. É um modelo único, não estou dizendo que é a marca mais comprada, mas em termos de modelo único, é o modelo mais vendido individualmente. Bizarramente falando. Então, esse entendimento de como a tecnologia muda e para onde ela está se movimentando é que torna os produtos interessantes. Né? Há 10 anos atrás, você falava que um laptop não tinha... Laptop, né? Coisa de velho. Um notebook não tinha, né? Porta Ethernet. Meu Deus do céu! Coisa maluca. Hoje em dia tem um da Fujitsu do tamanho desse aqui do laptop que você puxa para frente e ele vira uma portinha Ethernet. E hoje isso é um feature. Né? Tipo assim, meu Deus, tem até a porta internet. E a gente não tinha isso aqui. Né? Só que esse cara aqui traz, né, uma série de conceitos. O corpo de alumínio, ele é bem leve. Da primeira vez que o MacBook Air surgiu, ele nem era tão fino para os padrões de hoje assim. Mas ele era tão diferente de tudo que as pessoas, meu Deus, ele trouxe isso dentro de um saco de papel. Né? E o Steve Jobs era um mestre desse marketing, né? desse mise-en-scène. Né? Então, só que isso funcionando sobre esse conceito de rede, né? E aí, né, dentro do serviço de rede, eu falei para vocês do handshaking, né? E vou falar do TCP, que é o protocolo, né, o conjunto de regras que faz esse serviço orientado à conexão e foi definido na RFC 793. Ele é transferência de dados confiável, ou seja, você quer transmitir algo que você tem que ter garantia que isso vai chegar, você vai usar o TCP. Ele é sequencial, ou seja, a ordem que as coisas chegam é importante, é orientado a essa cadeia de bytes. Cadeia de bytes você pode aprender como data stream. Ele reconhece perdas e problemas, evita que o transmissor afague o receptor, faz o controle do congestionamento. Já o UDP, que foi definido na RFC 768, ele oferece um serviço similar, só que sem conexão na internet. Ele vai ser com transferência de dados não confiáveis, vou tentar transmitir, né? Vou precisar da ajuda do Vitor mais uma vez. Vitor, deixa a caneta cair no chão. Pronto, isso é o UDP. Eu tentei transmitir, mas o Vitor não pegou. Já na segunda o Vitor vai pegar, porque agora ele está ligado. Viu? Olha só, isso aqui é o UDP. O TCP é, mais uma vez, Vitor, vou jogar a caneta. Tá bom? Vou jogar. Olha só, ele sabe, essa caneta é o número 1, está marcada. Qual caneta é essa, Vitor? Tá. 2. Aí se diz. 3. Para que isso serve? Porque se eu transmitir e por um acaso o Vitor deixou cair a 2, vamos voltar, não vai. Jogar 2 no chão. Aí ele vai dizer, olha, recebi a 1 e a 3. Qual que tem que retransmitir? A 2. O TCP é inteligente bastante para isso. Caracas. Para vocês terem noção, alguns protocolos mais alto nível que vocês conhecem que vão usar TCP, a web, que você quer, é a garantia que a página vai chegar, transferência de arquivo, né? Você está baixando um arquivo, você quer que todos os pedaços do arquivo cheguem, né? Telnet, que é para login remoto, e o e-mail, porque, cara, você não pode fazer e-mail por tentativa e erro, né? No caso do DP, você vai usar o DP para tudo que você precisa que seja rápido, que o processamento seja baixo. Então, streaming de mídia, teleconferência, DNS e telefonia IP. Que horas são? Já? Não, é uma questão de referencial. Para mim é já, porque eu já tive 2 problemas numa aula só. Então, para vocês pode ser ainda, que deve estar chato pra cacete. Enfim, né?
A questão fundamental, sim, então como é que eu vou transferir? Dois modelos, a computação de circuito e a computação de pacote. O que é circuito? Eu fecho um circuito elétrico, literalmente. É corrente. É aquele copinho com barbante que vocês faziam quando vocês eram no jardim de infância, é essencialmente a mesma bosta. Cláudio, mas não é possível. É possível. O que balança o fio no copinho elétrico? A sua voz, né? Que está ali naquele negócio aumentando, e aí balança o fio, ela passa pelo barbante e você põe do outro lado e ouve. E até esse é um excelente exemplo. Né? Então é um canal dedicado para cada conexão. Quando você paga a telefonia e você tira o telefone do gancho, o telefone tem que estar dando linha. Você pagou para isso, é dedicado para você. Quanto vocês acham que uma linha telefônica dedicada gasta? 64K. Uma linha telefônica gasta 64K de banda. Bastante. Não é muito hoje. Mas é por isso que o modem era de 56K, porque eram 64K da tua linha telefônica, 8K para controle. Então, quando surgiu, há muitos anos atrás, o DVI da Velox te entregava incríveis 128K. Na verdade, que ele pegava nas duas linhas telefônicas e fazia com que você estivesse usando. Se você não estivesse usando tudo, ele podia só usar só uma linha telefônica e você podia acessar a internet e usar o telefone. Porque a infraestrutura de comunicação era uma só. Então, já na computação de pacotes é o seguinte, você usar, né, garantir que um meio está reservado para cada pessoa é um desperdício de banda. Pensa o seguinte, 64K, 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 128, 256, 512 aqui, 768, 1 mega, 1 mega 128. Aqui tem 1 mega. Se tá todo mundo aqui assistindo minha aula, você tem 1 mega aqui de banda jogada no lixo. Que eu estou obrigatoriamente reservando. E esse 1 mega, assim, convenhamos, até bem pouco tempo, quem aqui já teve uma rede de 1 mega em casa? Eu tive uma rede de 1 mega em casa. Dá pra fazer muita coisa com 1 mega. Né? Você consegue assistir YouTube, você consegue assistir, não naquele, Deus, maravilhoso, né? Mas né? Dá para usar seu Wi-Fi, dá para você mandar um e-mail, dá para você ir no Google Docs. 1 mega dá para fazer bastante coisa. Só com os telefones daqui já tem 1 mega. Agora imagine todas as pessoas do Rio de Janeiro. Será que eu vou deixar uma linha telefônica dedicada? O conceito da computação de pacotes é o seguinte, eu tenho um pool gigante, e se vocês forem fazer AD, se vocês forem ver teorema de Little em AD, é justamente isso que isso aqui diz. Cara, é um desperdício eu ter uma fila dedicada para cada pessoa. Eu tenho que ter um meio comum que as pessoas vão usar de forma probabilística. No pior caso, dá treta. No melhor caso, não. É por isso que as operadoras são obrigadas a garantir 80% da banda. É 80% da banda no pior caso. Porque no melhor caso você vai ter mais. Tá? Na média você tem aquilo que você contratou. Tá? Ou seja, é difícil fazer isso? Não muito. Né? Tem o TC do Linux que faz isso, que é o Traffic Controller. Se vocês quiserem chegar em casa para get instalar o TC, né? Para aqueles que usam Windows, né? Para aqueles que usam Linux, para quem usa Windows, parem com esse mau hábito, né? E para quem usa Mac é brew install TC, né? Apesar de eu não gostar muito do homebrew, né? Dá dor de cabeça. É que eu não entendo como é que em pleno 2018 não tem um versionador de pacotes em qualquer sistema operacional. Me faz mal, né? Tipo, pra você que está desenvolvendo é tão fácil você pegar algumas coisas, tipo, vou usar um wget, vou usar um, sei lá, um curl, ou qualquer uma dessas coisas, e você tem que instalar isso na mão, né? Enfim, mas é a tendência dos sistemas operacionais. A Microsoft fez o sistema operacional para uso corporativo, para uso no escritório. Ele é bem eficiente para isso, onde o cara não vai ter que mexer na linha de comando. O Unix foi pensado por desenvolvedores e para desenvolvedores. Acaba servindo para a galera de rede também, mas ele não é pensado para o usuário final. Não quer dizer que você não possa usar. Eu, por exemplo, resolvi um grande problema com a minha avó, onde eu peguei um Ubuntu e botei na casa dela. Pum. Eu nunca mais estou no 12.04 há 6 anos. Enquanto receber a atualização, vai ficar aquilo mesmo. Porque o que ela tem na tela dela é um grande ícone do Chrome,
com as páginas dela já ligadas, então ela simplesmente liga e ela vê tudo que ela quer. Quer acessar o e-mail, quer acessar o Facebook, quer acessar o banco, tá tudo ali. E eu não formatei a máquina há 6 anos. Resolve. Por um acaso... Não, é porque, assim, o dom da escolha é algo muito ruim para as pessoas. Pois é, eu tentei fazer isso, mas o meu irmão pequeno, na casa do meu pai, ele joga no Windows, então ele não... Sabe como eu resolvi isso? Eu botei um VirtualBox com aceleradora gráfica, usando o Windows. Jogo do... É. Dá um coração. Não, eu não jogo, isso é problema de quem joga. Entendeu? Mas eu não formatei mais a máquina. Antes eu formatava a máquina a cada 3 meses. Então surgia aquele que é tipo, o browser com tipo 400 coisas. Aquele cache. Já sei, a pergunta, a resposta é sempre a mesma. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não cliquei em nada. Eu não peguei nada. É que nem esse negócio das salas que o pessoal tá vendo aqui. Cláudio, pô, mas a mulher falou pra mim que reservou. Eu falei, cara, eu vou ter que reservar na mão. Não, deixa eu fazer um papel, mas vai ser mais fácil. Eu vou sofrer menos. Né? Aí veio o meu ódio no coração. Né? Mas tá todo mundo bem? Vocês estão tendo aula aqui, felizes e contentes, né? Nessa linda quinta-feira de sol, que vocês não podiam estar fazendo nada melhor do que assistindo Rede Sem Fio, né? E a computação de pacotes, então, é justamente esse conceito de eu poder dividir entre vocês para melhorar a usabilidade. Todo mundo tem acesso ao bom, só que em momentos diferentes. Né? Pensando assim, o seguinte, que horário vocês acham que são horários de pico do uso da internet? Fora do horário de trabalho, da internet residencial. Da internet comercial é dentro do horário de trabalho. Teoricamente, a internet comercial não deveria ter picos, né? Tipo assim, porque o que você faz na internet comercial? Quer dizer, no máximo, vai usar uma LDR, né? Eu contei pra você, tem um caso muito interessante dessa questão, né? Como essa questão da internet muda o negócio, né? Teve um cara que tinha um escritório de contabilidade e o escritório dele pegou fogo. Ele perdeu todo o backup dele de anos, ele recuperou alguma coisa que tinha um período de backup e tudo, mas perdeu todas as máquinas. E o cara ficou... Ele tinha um cara de rede, infraestrutura de switch. E o maluco ficou chateado. Eu também ficaria. Aí ele tinha 15 pessoas no escritório dele, ele pegou 15 Chromebooks de $200, você pegou $3.000, pegou tipo, uma rede residencial, um link residencial, botou os 15 Chromebooks dentro desse link residencial e contratou um serviço do Google de escritório, o Google for Work. Falou assim, dane-se, agora a culpa é do Google. Se alguma coisa acontecer, se pegar fogo amanhã, a configuração é a mesma. Porque o meu servidor, Google for Work, você tem que ter um servidorzinho só para você redirecionar o DNS, mas tirando isso, é trunks. E olha só que bizarro. O cara refez todo o escritório dele com $3.000 no ódio. Porque você não precisa, porque todo esse esquema aqui funciona. Porque a maior parte das pessoas não usa. Nem precisa daquele 1 mega que a gente estava medindo aqui só com as linhas telefônicas de vocês, com as linhas telefônicas. Aí vocês vão dizer, Cláudio, é loucura, não tem linha telefônica, vocês têm. Tá aqui, ó. Isso aqui é um tablet. É bem safado, diga-se de passagem. O seu chip é só um computadorzinho que dá acesso a uma rede de dados. E se vocês estão usando 4G, não existe sequer voz. É tudo dados. Então, se você está usando 4G, deixa o tio te contar uma coisa. Você está usando VoIP. Quer você queira, quer não. Agora, Cláudio, quer dizer que eu estou sendo cobrado por algo? Por um serviço que, na verdade, é 4G? É dado exatamente igual ao meu YouTube? Tipo, o dado de chamada, você faz um plano de chamada, mas seu chip é compatível com 4G. Você tem 4G, só que você não tem um pacote de dados para usar a internet, é isso? Não. Na verdade é o seguinte. Você tem 4G. Eu estou dando 6 GB de franquia de tudo que não seja a voz. Porque a voz eu estou te botando numa outra VLAN, mas é uma VLAN e é uma aplicação. Porque se você pegar um tablet, botar um chip de 4G e instalar uma aplicação de telefone, você vai conseguir ligar. Eu tive um chefe que fez isso. Ele ganhou eu trabalhava no Pedro II nessa época, fui professor do Pedro II, da Educação de Jovens e Adultos, e ele ganhou num desses planos de governo que professor de primeiro e segundo grau ganha computador, ganha tablet, acho muito legal, né? Ele pegou um tablet com 3G
cujo plano 3G era pago pelo próprio governo federal. Ele só podia usar em horário de trabalho, e ele era um cara hiper idôneo, né? Só usava em horário de trabalho. E como é que ele, assim, o plano de 3G dava para ele, né, todo o direito do mundo de usar o 3G ilimitadamente. Se ele quisesse minerar Bitcoin naquele tablet, estava minerando Bitcoin. Claro que ia ser preso, porque isso é ilegal, né? Mas assim, o governo estava pagando. Ele botou uma aplicação de celular, ele instalou, né, uma aplicação de telefonia e ligava. Era a coisa mais escrota do mundo. Era maneiríssimo e muito escroto ao mesmo tempo. Pegava o negócio, o tamanho dessa garrafa e falava assim, alô! Aí eu virava assim, cara, por que você faz isso? Ah, porque eu digito muito mais do que eu ligo. Então pra mim faz todo sentido. É desconfortável só quando eu ligo. E eu espero não ter de ligar. Cara, olha só que brilhante. E eu dizendo que ele é eu pensava assim, que velho maluco, né, cara? E eu quero o trouxão. E pra vocês terem noção de como isso é bizarro, quando saiu o primeiro Galaxy Tab, isso tô falando há muitos anos, sei lá, com 10 anos atrás, ele era exatamente assim, um celular de 7 polegadas. E a gente, que coisa de retardado, o iPad é tão melhor, porque, na verdade, é só um Android 2.1, que coisa de trouxão. Né? E hoje, qualquer celular de 5 polegadas, 5.5, 6 polegadas, a gente, meu Deus, que celular maravilhoso! Olha que bizarro. Mas eu tô falando dessas coisas aqui, porque isso aqui passa a fazer sentido. E hoje, a questão é o seguinte, a banda, ela é ampla. Então, mesmo, assim, é um conceito que a gente chama de superprovisionamento. Para 90% do tempo, vocês estão superprovisionando. Vocês querem ver como Netflix é uma coisa maravilhosa? O conceito, né? Eu estou dizendo da empresa, a gente esquece a empresa. Eu não vou falar de empresa aqui, vou falar do conceito. Quando você está assistindo Netflix, você não está usando banda para mais nada. Você não está usando banda para mais coisa alguma. Lindo isso, né? Olha que maravilhoso. Você não está usando banda para mais nada. Vocês conseguem entender isso? O cara está usando para uma aplicação só. Que antigamente você estava no torrent, estava botando o torrent, baixando o vídeo do inferno, né? Não estou dizendo vocês, estou dizendo, né? Um indivíduo hipotético né? Estava baixando a série dele em Full HD, né? 300 GB, enquanto estava usando o e-mail e jogando um jogo. Quando você está fazendo Netflix, não. Você está usando só o Netflix. Então o operador devia amar o Netflix. Porque ela está pegando o serviço dela e está dizendo o seguinte, não está mais usando. Aí você pega o seguinte, quem que já pagou TV a cabo? Quem que, assim, olha que coisa louca, como o seu roteador, seu aparelho de TV a cabo e o seu de aparelho de telefonia são os três o mesmo aparelho? Não são? Porque, na verdade, a tua TV a cabo não é TV a cabo, é um Netflix da operadora, o teu telefone não é um telefone, é uma aplicação da operadora, e a tua banda passante é uma rede comutada, só que é uma rede de pacote. Aí você fica, não, você tá de sacanagem. Eu não tô, sou o operador que tá. Eu quero te falar três coisas diferentes. E ela pratica QoS, que é qualidade de serviço, que dentro da rede do operador é muito fácil de fazer. Olha que louco, que bem... é maquiavélico, talvez, né? Mas é porque é cultural, você está acostumado a pagar pela TV a cabo. Mas é tão bom, funciona tão bem, que você fica, caraca, isso eles fazem direitinho, né? Que dá até orgulho. Você não fica nem... Cara, assim, eu fico assim, poxa vida, né, Tipo, cara? Parabéns. E eles fazem isso por modulação de frequência que a gente vai ver na próxima aula. Acho que não vai ver na próxima aula, né? Então aqui, né? No circuito, a banda é passante, ela é única, usada entre um único indivíduo. Aqui os pacotes vêm de origem diferentes e eles podem ter sequências diferentes. Né? A computação de pacote é mais difícil de fazer. Você tem que sincronizar mais coisas a nível de software. A de circuito é fácil. Muitas vezes você não precisa nem de software, você pode fazer tudo a nível físico. Né? Por isso que tem tanto cabo por aí. E por isso que quando a Oi comprou a... É o que? Telemar? Teleste? É. A Telemar comprou a Telerge e a Oi comprou a Telemar. Não, Teleste virou Telemar. Teleste virou Telemar. Tem uma história dessa aí. Eu não lembro. Ela comprou para ter toda essa infraestrutura de fixa, de circuito, né? A fixo. E aí quando a gente chegou à conclusão seguinte, há uns anos atrás, que algumas aplicações precisavam do mesmo tipo de garantia. Todas as arquiteturas de computação de pacote, algumas delas precisavam da mesma infraestrutura, né, que o circuito virtual, que o circuito físico tinha. Aí surgiu o conceito de circuito virtual.
São algumas das tecnologias que o AGA, por exemplo, ama. ATM, Frame Relay, MPLS. Tem um que eu esqueci, que é o mais novo deles, porque eu não... Por que eu vou esquecer, né? Que é... Relay Ethernet, se não me engano, uma coisa dessa assim. Que são tecnologias de alta velocidade para tentar formar esse circuito virtual para dar garantia de banda. Quem faz isso? Banco. Você não quer que o banco perca a tua confirmação de pagamento. Você não quer que o banco perca, né, a cobrança do teu cartão, porque senão vem alguém, né, para dizer que você está devendo e vem com aquele juros maravilhoso. Né? Então, né, isso aqui eu vou passar por aqui, vocês vão ler isso no capítulo 1. Né? Você pode poder multiplexar tanto em frequência, dividir em faixa de frequência. Né? Cada faixa de frequência vai ter aplicações distintas ou pelo tempo. Né? O tempo é como originalmente a gente fazia com os celulares. Eu dava fatias de tempo para cada um de vocês. E aí você estava lá aqui no seu celular, né? Isso, sincronizar isso era um pouco difícil. E aí o que acontecia quando você sincronizava essas coisas? Né? Tinha uma dificuldade muito grande de você chegar e ter uma qualidade de serviço alta. Então mudou-se hoje porque a gente chama de... Né? Isso aqui, essa questão bizarra... Tretas. Gente, é muito difícil trabalhar, realmente. Enfim, deixa pra lá. E isso justamente é o que eu estava falando. Eu tenho dois circuitos 64, né? Ou então, como é a divisão por tempo? Na verdade, eu tenho dois circuitos 64, mais um canal de 128 que eu divido pelo tempo. Ou seja, no período que você realmente está usando, você vai ter acesso a 128 e a não a 64. Essa é a solução para todo mundo. Quando eu faço isso por frequência, ao invés de eu ter, né, dividir por tempo, eu estou dividindo em faixas de frequência diferentes, onde vocês vão dividir o seu tempo. Né? Enquanto aqui os dois são síncronos, né? E eu tenho o ATDM, ou Assíncronos TDM, onde eu vou fazer essa alocação em slot de tempo, que tanto faz quando eles começam ou não. Então, esse exemplo numérico vamos deixar para lá. A comutação de pacotes, ele vai usar esse conceito de multiplexação estatística, que é o quê? É a disputa do acesso ao meio. Multiplexação estatística é o seguinte, quer dizer que na média, estatisticamente, vocês vão ter todos os acessos iguais, né? E se vocês pedirem acesso para mim, né? Calma aí, que eu preciso de três. Algumas pessoas levantem a mão agora. 1, 2, 3. Tá, beleza. Então vou começar com ele. Pum. Atendi a requisição dele. Baixa a mão. 1, 2, 3. Ele, pum, baixa a mão. 1, 2, 3. Ele, baixa a mão. Então, isso acontece o tempo todo. É assim com roteadoragem. Eu escolho um de vocês dado um determinado critério. Não sei, a camisa mais branca. Menos camisa no caso dele, né? Tipo, sei lá, tipo, de camisa social. E isso é um critério. Esse critério é pré-estabelecido. Então, o que a gente vai fazer quando a gente estiver estudando a 802.11, a gente vai tentar entender o seguinte: quais são os critérios que levam que uma rede sem fio funcione, né? Você tem prioridade numa rede sem fio, sim ou não. Então, multiplexação estatística é isso, é um mecanismo, isso aqui é cadeira, tá? No qual, né, você divide o acesso ao meio com base em requisição e que, na média, as pessoas vão ter o mesmo acesso. É um mecanismo de computação de pacote, né? Para quê? Para garantir que no momento que você utilizar, você tem a maior parte dos recursos possíveis. Ok? Beleza. Aqui é um exemplo, deixa para lá. A comutação de pacotes vai ser melhor sempre? É ótimo quando você precisa de dados esporádicos. Tem o melhor compartilhamento. Não há estabelecimento de chamada. O congestionamento pode ser excessivo no horário de pico. Né? O TCP, por exemplo, vai ter um comportamento de descarte muito alto. Isso pode dar atraso e perdas.
E como é que eu vou garantir um acesso igual ao circuito físico? Não tem. No capítulo 6 do Kuroso, eles falam sobre qualidade de serviço, falam sobre VoIP, mas até hoje isso é um problema em aberto. Né? Como dar a garantia do circuito físico dentro de um circuito de pacote. Você tem tecnologias que se aproximam disso. Como eu falei, é o circuito virtual e essa garantia de QoS. Cara, eu vou lembrar esse negócio, essa tecnologia que eu tô esquecendo. Se eu falar que eu esqueci, vou levar um pescotapa do Aguiar. Enfim, né, isso aqui são exemplos mostrando, né, a computação. E aqui falando um pouquinho sobre essas redes de datagrama, que são, né, em circuito virtual. Né. Isso depois. E aí vai ter essa taxonomia na rede, né? Rede de comunicação, computação de circuito vai ter FDM e TDM, computação de pacotes, a gente vai ter os circuitos virtuais e as redes de datagrama. O curso de TP foca aqui, em redes de datagrama. O Aguiar da disciplina Tópicos Especiais em Rede de Alta Velocidade vai estar focando aqui em redes de circuito virtual. FDM e TDM a gente vai estar vendo dentro de um curso de telecomunicações, quando a gente falar sobre antenas. Quem faz TDM é AM e FM, nada mais é do que uma rede de modulação por frequência, é uma rádio. Dentro de uma determinada faixa de frequência, eu garanto banda infinita para que você possa acessar. O que o rádio qual a diferença entre o rádio do seu carro e o rádio do seu Wi-Fi? Nenhuma. É que o seu rádio do seu carro que a gente chama de uma rádio promíscua. Ele entra numa faixa de frequência que fixa, de forma fixa a rádio está transmitindo informação e você ouve de forma promíscua dentro daquela rádio. Ou seja, essencialmente a mesma coisa. Só muda como você dá o acesso. O acesso na rádio é contínuo. A banda é toda gasta. O acesso do teu notebook, não. Mas é essencialmente o mesmo problema. Olha que louco! A gente usa uma tecnologia para fazer coisas extremamente avançadas. A gente usa a mesma tecnologia que um italiano lá do século XIX estava usando. A mesma tecnologia. Ok isso? Perfeito. Vamos lá. Sobre acesso à rede meio físico, né, a gente vai se conectar usando, né, antigamente a gente tinha um modem discado, o ADSL foi a primeira forma de banda larga provida aqui no Brasil, né? Eu não vou fazer vocês ficarem decorando essas coisas, né? Hoje em dia a gente está lidando muito com fibra e cabo coaxial, aquele cabo branquinho que a NET usa, né? E mudando cada vez mais para arquitetura de fibra indo de tipicamente de 500 a 5 mil casas. Ou seja, é por isso que às vezes você pede para a NET, tem um ponto de rede aí para mim? Alice, não tem. Porque na verdade a arquitetura dela não permite que dentro de um hub você tenha muito mais do que 5 mil casas. Né? E aí entra, né, aquilo que eu estava falando para vocês, o setup box, tem o splitter e o cable modem para vocês. Na verdade hoje esse equipamento é o mesmo para tudo. Você tem um cable modem só e como isso é modulado, né, acaba que você recebe a mesma coisa. Então aqui estão os servidores, FDM para os caras e eu vou estar trabalhando. Né? Meios físicos, eu vou ter o par trançado, né, que são, né, cabos de fibra onde eu vou estar passando sinal elétrico. No ar eu vou estar modulando o próprio ar. Né? Os meios podem ser guiados ou não guiados. Não guiados é o ar, guiado é o cabo. Né? O cabo coaxial vai ser bidirecional. O cabo de fibra ótica nada mais é do que um conjunto de espelhos. Já viram um filme bem antigo, acho que no começo dos anos 2000, A Múmia? Tem uma cena do filme que o cara ele quer iluminar a sala do tesouro, ele pega um espelho, o espelho reflete no espelho e ilumina a sala toda. É a mesma droga, só que são microespelhos. Muda que se a fibra é monomodo, você tem uma direção só de medição. Se ela é multimodo, você tem vários espelhos em várias medições. Isso deixa pra lá. Tá? Então, alguns fatores vão ser atenuação, todo sinal se atenua, é por isso que quando vocês podem estar chegando aqui e aqui o sinal do Wi-Fi está mais baixo, ou seja, o sinal é atenuado por fatores do meio físico, ou seja, sinal, por exemplo, de Wi-Fi, ele não consegue ultrapassar determinados tipos de barreira, por isso que no prédio histórico, que as paredes são de pedra, onde paredes são de ferro dentro de cofres, você não vai conseguir ter bons sinais. Né? Eu comentei com vocês na aula passada.
Agora, em campo aberto, você vai ter uma maior facilidade. Nesse caso, você passa cabo. Tem casos, gente, que passar cabo é a melhor opção. Cláudio, mas aqui é uma aula de rede sem fio. Sim, é aula que vocês ganhem dinheiro com rede sem fio. Se a sua decisão é que rede sem fio vai te dar uma qualidade de serviço ruim, então a decisão que você, como profissional, tem que tomar é não use. Não. Eu preciso, por exemplo, eu trabalhei para uma... Prestei, digamos, consultoria há muitos anos atrás, tinha acabado de sair da faculdade, para uma fabriqueta, de um estúdio de fotografia, que eles faziam arte, né, para banner, desses banners gigantes, né. E aí, cara, isso é caro. E as imagens que eles têm uma resolução absurda. Passar isso por rede sem fio não funciona. Algumas imagens de 1 GB de tamanho. Quando você tem um switch de 100 MB, isso também não dá. Então foi um dos primeiros lugares que eu tive que botar um switch giga. E mesmo assim, quando eu parei de trabalhar com eles estavam pensando em mudar a infraestrutura dele para fibra ótica. Eu não estou falando de estrutura, não, estou falando de estrutura local deles com fibra ótica. Isso é bizarro demais, mas é maneiríssimo. Né? Vocês já fundiram fibra? É uma experiência única na vida, é muito legal. Tá? Você estraga que é uma beleza nas primeiras vezes. Tá? E aí entra uma coisinha que eu queria falar com vocês, né? Toda essa infraestrutura serve aos ISPs. ISP vem de Internet Service Provider, né? Que vão ser, né, que eles são divididos por zonas. E por que eles são divididos por zonas? Lembra que eu falei que as redes são hierárquicas? Então, redes têm infraestrutura de comunicação. Então, pega o celular de vocês aqui. O que está escrito aqui, quando você abre? Está escrito, né? O meu está escrito Vivo RJ. Eu uso Vivo por quê? Porque o meu plano é de R$35. É por isso que eu uso Vivo. Vivo RJ quer dizer que o meu ISP principal é da Vivo. Mas eu estou num ISP de zona secundária que ele é Vivo RJ. É por isso que vocês pagam um roaming. Porque na verdade vocês estão em redes diferentes. A Vivo RJ é uma empresa diferente da Vivo São Paulo. Com CNPJs diferentes. Com regras de tráfego diferentes. Mas que pertencem a uma mesma empresa. Que é a Vivo. Né? Então o roaming nada mais é do que isso. Né? Você está trafegando entre empresas. Então a internet passa a ser esses ISPs que se comunicam entre si, têm acordos de troca de dados e que vão chegar, lembra aqueles elementos da rede que eu falei no começo da aula? Que somos nós, usuários finais. A internet nada mais é do que um grande acordo de operadoras e governos de troca de tráfego. Algumas redes são próprias dos governos, como por exemplo a Embratel. Outras redes pertencem a ISPs, aqui está Sprint e AT&T, que são as redes lá dos Estados Unidos. Porque o cara que escreveu o livro Curioso é da UMass, Universidade de Massachusetts. Que bonito, né? Massachusetts. Né? E toda essa conexão é bizarra. E aqui mostra a rede, o backbone da Sprint, para onde que é a Vivo brasileira. Mas se a gente for mais longe, isso aqui é o da RNP. Eu trabalhei com a Guerra há muitos anos atrás, no projeto Fone@RNP, que foi a primeira rede web de larga escala aqui do Brasil. Até hoje esse projeto funciona, só na UFRJ que não tem. E o backbone da RNP funciona como um ISP de Zona 1, que ela provê rede para todo mundo aqui no Brasil. Então vocês vão ver os links, os enlaces aqui na região sul, os enlaces são de 10 GB. Mas aqui no enlace em Rio Branco, né? Não, Porto Velho, vai estar um enlace de 4, era um enlace em 2010 de 4 MB. O enlace da cidade era um enlace de 4 MB. Para a universidade chegava um enlace de 4 MB. Para a universidade, deixa isso entrar em você, né? O enlace da universidade era de 4 MB. E o FRJ estava assim, um enlace de 10 GB. 10 GB. É por isso que se você chegar aqui às 8 da manhã e começar a baixar um arquivo, você vai ver ele baixando a 10 MB por segundo. Porque foda-se. Aqui é o FRJ, porra. Né? E tinha uma piada muito engraçada, que teve uma época que a gente botou 1 GB aqui. A gente estava igualzinho aos americanos. Os americanos botaram uma rede de 10 GB. A gente falou, chá comigo. A gente botou um enlace de 10 GB. Quanto é que tá lá? 100. Indo pra um pé. Isso tudo, esse diagrama aí, isso é a rede que... De uma operadora. De uma operadora que passa por aqui.
Exatamente. Mas você ainda tem os gargalos tipo, da infraestrutura nossa, né? Isso. Lembrando o seguinte, é uma rede de redes. Você paga para, assim, por exemplo, a UFRJ podia ser um ISP. Eu podia me ligar com qualquer outra rede. Justo? Poderia. Só que isso implica num custo. Porque da mesma forma que eu roteio o tráfego, eu roteio. Então o que eu faço? A UFRJ hoje tem acordos com duas operadoras. Uma é a Oi e a outra é a RNP. E a Rede Rio, não da figura da Rede Rio. Né? A gente troca tráfego com esses caras. Esses caras, por sua vez, trocam tráfego com outras pessoas. Então a internet é o seguinte, eu sou o cara inicial. Vitor, você é a Oi. Agora escolhe qualquer outro ali. Ele é Sprint. Acabou de ter um acordo comercial com a Sprint está nos Estados Unidos. Troca para mais uma pessoa. Quero comentar, falar com alguém que está na Itália. Por um acaso, era mais barato eu ir pela Sprint do que pela Itália. E agora é isso que é o ponto focal da aula de hoje. Nenhum desses acordos é muito bonito. Vou ensinar para vocês uma métrica do protocolo, da rebimboca, da parafuseta, do canguru perguneta. Mas no final das contas, essa porra toda é feita com dinheiro. O Vitor pode ter passado para ele, única e exclusivamente, por causa de que você é barato. E aí um monte de gente vai passar para você. AT&T é bilionário. Ele fez o tráfego de tão barato que todo mundo resolveu escolher com ele. Não importa se a qualidade de serviço é boa ou não. Nobody cares. É muito barato. É melhor. Se o usuário reclamar com ele, vai dizer palhaço, saque, né? Coisa ruim. Ele não se importa. Ele está ganhando dinheiro. Não tem nada a ver com qualidade de serviço. Infelizmente, a gente ensina para vocês na faculdade toda uma gama de técnicas para fazer o melhor trabalho possível. Mas vocês têm que entender que é o que dá para vocês a maturidade profissional é que as decisões muitas vezes não são técnicas, elas são financeiras. Por que a TIM é uma bosta? Ela não é uma bosta porque os profissionais da TIM são brilhantes, eu conheço vários engenheiros da TIM. São excelentes. Mas porque o material que dão para eles é um lixo. Pega o seguinte, né, o que diferenciou a FRJ do MIT é porque os professores do MIT são brilhantes e todos daqui do DCC são retardados? É óbvio que não. Existem professores excelentes, membros da Academia Brasileira de Ciências, pesquisadores 1D, tem cara que botou a rede aqui no Brasil, tem um cara que é bruxo do SQL, né, tipo, que o cara ganha rios de dinheiro para dar consultoria. Por que o FRJ não é o MIT? Hã? Por causa dos recursos que a gente disponibiliza, por causa de como a universidade é gerenciada, por causa dos materiais que vocês têm acesso. Gente, assim, eu gosto muito dessa sala porque tem um apego emocional, mas se você olhar para ela, você tá assim, tem gente que tá aqui sentado numa cadeira que é a cadeira que você toma Guaraná em festa, né? Tipo, ó. Não, mas eu tô falando alguma mentira. Não, eu quero que vocês reflitam isso com cuidado, porque essa é a única decisão profissional que vocês têm que tomar. Entender o seguinte, vocês vão tomar decisões que não é baseado no critério de qualidade. Com certeza, por exemplo, assim, quando eu era mais novo, eu comprei o meu primeiro netbook. Assim, hoje eu tenho uma visão muito positiva desses dispositivos pequenos de baixo custo e blá blá blá. Eu tenho, tipo assim, uso um Chromebook. Esse Chromebook eu comprei quando fui pra uma conferência, custou $200, eu achei maravilhoso, não tive nem passar na alfândega. Até se alguém reclamasse, eu ia balançar o recibo na cara do desgraçado. Toma aqui, ó, custou $200. Mas eu já comprei justamente, já teve coisas que eu comprei justamente porque era mais barato e as pessoas pensam assim. Principalmente operadora. Vocês vão ver em TP, é um protocolo chamado BGP, Border Gateway Protocol, que é um protocolo de roteamento entre redes. Uma das métricas é custo. E aí vocês estão acostumados a ver no Clyde McCuskey, né? Tipo Floyd Wilkerson, Floyd Wilkerson, Kruskal, esses algoritmos de grafo, custo, aí na aresta, tá? E vocês não pensam assim, o custo pode ser literalmente isso. O quanto custa para a operadora pagar de tráfego de uma para outra. E é isso. É porque isso aqui não é uma rede que, assim, a rede da RNP tem essa característica de uma rede pública, onde eu estou preocupado em servir ao país. Ponto. Se eu estou servindo da melhor forma possível ou não, isso é discutível, eu não vou entrar nisso. Mas a internet não tem como pressuposto, né, que ela vai te oferecer o melhor serviço. É uma empresa que tem como primeiro papel a sobrevivência. Para sobreviver, ela tem que te prestar um bom serviço. E muitas vezes a gente é bem atendido.
Eu estou feliz com o serviço que a Vivo me presta até hoje. Estou satisfeito. De vez em quando é ruim, de vez em quando é bom. Mas, dada a minha multiplexação estatística de serviços, né, na média eu estou satisfeito. Eu já tive da TIM e na média me deixava satisfeito. Eu sabia pelo que estava pagando. Mas isso, essa percepção de que isso muitas vezes é financeiro, tem que estar dentro do modelo de vocês. Até quando vocês forem vender serviço. Né? O cara vira para vocês que quer fazer o sistema, quero ter ele pronto em 3 semanas. Aí você diz, dá para fazer? Talvez dê. Vai ser aquele sistema maneiro, feito com TDD, pensado, né? Feito com TDD já é um negócio assim louco, né, cara? Pensar que os caras vão usar engenharia de software de verdade, né? Se tiver um guia... Cara, eu trabalhei com uma empresa. Não posso dizer o nome da empresa, tá gravando, né? Cara, nego fazia versionamento do Dropbox, cara. Aí eu falo, vocês estão de sacanagem. Não é possível, cara. Quando você é aluno, está começando a programar, vai entregar um trabalho lá para Adriano, você pode botar no teu e-mail, versão 1. Problema, trabalho, V1.C. Eu sei que teve um trabalho de Zimbrão de compiladores que a última versão do trabalho era compila por Atena, porque ele já estava desistindo da vida. Mas quando é uma empresa, cara, não dá. Pensa que você pode estar fazendo um sistema de locadora, de carro. Dane-se, não importa. É um problema medíocre. Mas você pode estar fazendo um software de hospital. E aí, esse tipo de coisa aqui conta. E aí você não pode tomar uma decisão só baseada em dinheiro. E aí que entra o profissional de informática. Porque você é o cara que vai assinar aquele SLA. SLA vem de Service Level Agreement. É o contrato que uma empresa tem com uma operadora para que ela preste certos requisitos de mim. Aí não importa, amigão, se ela paga A, se ela paga B, ela tem que te dar isso aqui. E é você que vai ter que medir. E aí, meu amigo, como é que você mede essa parada aí? Porque essa é a treta. Você vai ter que medir. O teu chefe vai te cobrar, tá bom? Você vai dizer... Como é que você fez isso? Você foi lá no... Ué, medidor de rede, apareceu, né, tipo um negócio... Né, você mediu e deu um print pro teu chefe. Speed test. Speed test, isso aí. Você tá rindo? Eu já vi isso acontecer. A gente está resolvendo um problema, aqui o NCO está resolvendo um problema de uma unidade cujo nome eu não posso dizer, para o meu próprio bem profissional, que um cara orçou um equipamento de rede, junto com um outro de um monte de equipamentos, o cara comprou uma Blade de um servidor, que não se liga em nada, a não ser um hack. A Blade foi 60 mil reais, o hack é 300. Ele comprou a Blade e não comprou o hack. Agora eu tenho um dos pesos de papel mais caros da UFRJ. Meu trabalho é negociar com a HP para ver se eu consigo trocar por alguma outra coisa. É essa cara mesmo. Tá vendo esse problema de sala que vem aqui? Quero dar um tiro em um monte de gente. Ao ponto de eu poder trocar. Mas esse problema dessa Blade... E aí vocês ficam chateados porque assim... Vocês estão vendo isso aqui, mas são os meus impostos. Não, cara, é o meu tempo de trabalho. São muito mais que os impostos. Porque assim, eu não posso nem dizer pra vocês, não dizer assim, se vocês forem no portal Transparência Brasil, vocês vão ver meu salário lá. Eu podia estar fazendo pesquisa, podia estar salvando o mundo, podia estar com as orcas lá, salvando foca no Ártico. Mas não, tô aqui trocando Blade porque o cara não sabe orçar o orçamento. Aí entra esse tipo de problema. É um tipo de questão que vocês têm que resolver. Esse backbone tá aqui tranquilão. Né? E aí, a gente vai sair desses ISPs e as coisas vão ficando mais baratas, porque vocês estão indo para os ISPs que são os locais. Vivo Rio, Vivo São Paulo. E dentro desses ISPs locais, ainda tem ISPs terciários. Que são os ISPs locais. É a própria UFRJ, é a própria rede da Oi, local aqui da região da UFRJ, que não é um prédio só para o Rio de Janeiro todo. Quem me dera. Era um ponto só para explodir. Eu podia vir pro cara que eu vou demitir e falar assim, pelo amor de Deus, como é que você faz isso? Mas não é. São vários no Rio de Janeiro locais que estão se ligando aqui no Vivo RJ que está indo pro Vivo. E esse Vivo é que está negociando com a Sprint pra gente isso formar a internet. Cláudio, mas não faz sentido. É tão complexo que a internet não era para funcionar. Não. As partes isoladas são simples. E aí que entra a questão. Vocês já ouviram falar do PPG, Programa de Pós-Graduação Informática?
programa de pós-graduação do DCC. Vocês que são do DCC deveriam estar fazendo, pensando em fazer excelentes professores, excelente programa. É muito legal. Até eu dou aula lá. Eu sou bom de continuidade. Né? Os outros são bons. Né? Mas, enfim, né? O pronto de partida do DCC é o que é um sistema complexo. A internet é um sistema complexo. O sistema complexo é um sistema de partes extremamente simples, operadas de forma distribuída e em conjunto realizam uma atividade, né, difícil. Ela é complexo, mas não complicado. A internet de várias partes, elas têm que andar em conjunto. Então, quando eu uso o DP, eu estou assumindo que você vai fazer a sua parte, ele vai fazer essa parte, ele vai fazer a parte dele, todo mundo vai tentar fazer a parte dele da melhor forma possível. E que as coisas vão funcionar. E olha que louco. Se você pegar o teu celular agora e for assistir Netflix, usando o 4G, você vai conseguir fazer. A gente faz exatamente o que o pessoal do Star Trek na década de 60 dizia que era muito maneiro e que era a última tecnologia. A gente consegue fazer isso agora em tempo real. Para você, eu falei para vocês, para mim um grande turning point na minha mente, enquanto isso é legal, é quando eu vi o cara do cobrador do ônibus numa caixa vagabundo, vendo um vídeo no YouTube. E uma vez eu estava andando, né, eu tinha ido para uma conferência, a conferência era em Nova York. Graças a Deus, o mundo da ciência me deu muitas oportunidades que de outra forma eu não teria tido. Não vim de uma família pobre, mas assim, minha família era de classe média, né, então tipo, a gente vivia bem, né, mas sem tipo, ah meu Deus, vou gastar dinheiro, né? Mas assim, graças à pesquisa, eu acabei que eu fui a muitos lugares do mundo para conhecer, mas uma das coisas que mais me chocou foi uma vez eu estava em Nova York, eu garoto novo ainda, né, indo apresentar um trabalho de doutorado, e eu vi um chinês com um tablet, com um iPad, no meio da Times Square assim. Chinês é foda. Lotado, né? Gente pra caraca, desgraçado andando lento, assim. Porque ele tava falando em tempo real com alguém lá na China usando 4G. E a gente aqui no Brasil nem sonhava, nem 3G funcionava direito, quem me dera. Começava a surgir aquelas promoções de por dia 75 centavos. E o cara estava falando em tempo real, usando um tablet com uma outra pessoa. E ela estava brincando do trânsito, né? E aqui no meio, assim, e é claro, né? É um outro lugar no mundo, porque tendo não ser na cidade, você andar com um tablet assim pra ver o que tinha acontecido. Aqui é Brasil, meu irmão. Então, pessoal, esse tipo de coisa que acontece. Então, a internet não tem magia associada, é só um acordo de cavalheiros, onde todo mundo trabalha. Originalmente, quem eram esses ISPs? Eram as universidades. Era a IBM, era a FRJ, pra vocês terem noção da importância da FRJ, a FRJ é uma das poucas redes classe B. Vocês podem ainda não saber o que é uma rede classe B, mas logo vocês vão saber. A FRJ é uma das poucas redes classe B do mundo. Uma das pouquíssimas. O que torna a gente não ter uma posição privilegiada. Tá? São 3h05, eu vou deixar, acho que é saudável vocês irem, né? Antes que vocês notem que até o final do dia eu ainda tenho muitos problemas. Eu vi daqui a pouco aqui, meu Deus! Roubaram a minha sala, entrou um gambá lá. Eu falei, Difícil. Senhores, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Espero que ninguém tranque, né? Durante esse período de alteração de disciplina. Vou tentar atualizar a página para deixar com as melhores informações possíveis, né? Já falei com a Maria Luísa para a gente adiantar o processo de vocês de isenção de quebra de pré-requisito. A Maria Luísa falou que vai conversar com a Guiar também sobre isso, para já alterar isso na disciplina para os próximos períodos. Tá bom? Segurança, você já tem a disciplina, é provável que segurança ministre período que vem, a não ser que o professor de segurança está tendo um concurso para segurança no DCC, então, se Deus quiser, vocês vão ter um professor nativo de segurança nos próximos períodos. Enquanto isso, eu vou quebrando esse galho aí, né? Vamos tentando fazer a disciplina mais divertida possível. Diga. Você disse que ia dar o link do site pra gente. Isso aí, mas isso é porque eu fracassei miseravelmente. Então, vamos lá, só para eu terminar a gravação aqui. Então, pessoal, por hoje chega, né? E vamos... Eita, minha senhora. Não, tá gravando. Sim, mas eu tô gravando a memória, tô deixando gravar na memória RAM.
Eu já fiz isso nos últimos cursos. Porque esse HD já está lotado há quase 2 anos e está precisando ser formatado. Cara, é isso que dá quando você pega a máquina de outra pessoa. Mas, enfim. Pronto. 2.3 GB, quando eu tenho 4 GB de RAM. Isso. Né? Mas, enfim.